E a escola filosófica dos estoicos, ela acompanha uma mudança histórica que acontece. Então, olha só, os estoicos nascem com Zenão, ali no século 2, 3 a.C., e depois nós vamos ter 3 importantes estoicos, que são Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, o imperador romano. Então, a escola filosófica dos estoicos, ela atravessa o mundo na época em que a Grécia era um grande centro do mundo, vai atravessar até chegar em Roma, quando Roma então dominava, o Império Romano dominava o mundo e não mais os gregos. Então, os estoicos fazem esse movimento e acompanham a mudança histórica. É uma longa duração, né? Então, assim, algumas coisas mudam desde Zenão até Marco Aurélio, né? Só que a base, que é a questão da ética e da razão, de encarar as dificuldades da vida com solidez, essa base é mantida por todos esses séculos, né? Que é uma longa transição. Exatamente. Então, se a gente pensar em Sêneca, por exemplo, Sêneca vai dizer o seguinte: um homem criminoso, ele pode escapar da justiça aqui, da terra, mas ele não pode escapar da própria consciência. Ou seja, a consciência vai para sempre recriminar esse homem, e para os estoicos, você ter uma consciência pesada significa que você é infeliz. Você não consegue ser feliz tendo uma consciência pesada. Nossa, é verdade, né? Porque é uma prisão eterna, né? É um inferno sem fim, né? E que você não consegue se livrar, né? Porque está com você. Eu até falo muito com os pacientes que a gente não tira férias da gente mesmo, né? Não Sim. tem como pegar a cabeça, pôr do lado e tirar um descanso. Então, quanto melhor a gente for por dentro, né? Mais bem-estar a gente tem. Epíteto, que é um outro grande nome do estoicismo, ele era escravo. E vejam vocês, lembra que ele ainda falou sobre a paz? E Epíteto vai reforçar isso de alguma forma. Quer dizer, não me importa muito se eu sou escravo ou se eu sou livre. Eu sou senhor da minha paz interior, né? Da minha ética, da minha virtude. Esse cara, gente, foi fantástico. Mesmo na condição de escravo, ele conseguiu encontrar o sentido ali para a vida, né? E para a própria filosofia dentro da história dele. E a honra dele, né? Todos os livros dizem que ele foi muito valoroso, né? Que ele deixou exemplos muito valorosos, né? Não só teorias, né? E por fim, o último grande estoico, o Marco Aurélio, o imperador romano. Ele governou Roma durante 20 anos aproximadamente. E tem uma frase de Marco Aurélio, eu trouxe para vocês: se valorizares os princípios e o culto da razão, dentro de 10 dias parecerás um deus aos que hoje te tratam como um bruto. Nossa. Então vocês verem a importância que eles dão à ideia da razão, de ser governado pela razão. Se você for governado pela razão, de alguma forma você consegue se alinhar com os deuses. E o governo do Marco Aurélio foi... Ele foi o último dos 5 grandes imperadores romanos. E assim, pancadão atrás de pancadão, né? Ele passou poucas e boas. Sim, praticamente o tempo todo em guerra, o tempo todo em luta. E ele sempre muito resistente, né? Muito persistente. Ou seja, ele praticava isso. Exatamente, né? Ele praticava essa força mental, espiritual. Marco Aurélio tem um livro famoso que se chama Meditações, que ele escreveu inclusive durante essas campanhas de guerra, em que ele explicita bastante do que ele acredita, do que ele pensa, da forma como ele pensa. Era tipo um diário dele. Isso, tipo um diário que até, não sei quem falou, mas que ele escrevia, ele não escrevia para ser lido, né? Ele escrevia para deixar registrado o que ele... Inclusive, pessoal, vocês andarem para trás aí no nosso Instagram, a gente fez uma série de vídeos sobre esse livro, Meditações de Marco Aurélio. A gente pegou vários trechos importantes, interessantes. O livro é uma obra. Agora, imagina a metalinguagem de Marco Aurélio analisando Marco Aurélio, quer dizer... Cara, ele não desiste dessa piada. Então, assim, tanto Epíteto quanto Marco Aurélio eram muito praticantes desses conceitos. E mesmo Sêneca, né? Que foi também convidado fortemente ao suicídio, que também se opôs a viver uma vida sem virtude, né? Em razão de viver aquilo que acreditava. Vamos então para a aplicação prática dos estoicos. Eu acho que o grande ensinamento do estoicismo que a gente precisa colocar em prática é de garantir a nossa própria paz interior, de sermos regentes do nosso próprio cérebro, da nossa mente, do nosso corpo, olhar o mundo pela razão e dar o peso certo para as coisas, nem a mais nem a menos. Assim a gente consegue filtrar os nossos sentimentos em relação a tudo, né? E
e realmente a vida fica mais manejável e mais sob o nosso controle, né? Ela nunca tá totalmente sob o nosso controle, mas melhora muito. Uhum. E nem totalmente fora, né? É, exato. É isso então, pessoal. Nós fazemos uma passagem importante aqui do mundo grego para o mundo romano. Passamos ali de 200 mais ou menos antes de Cristo para 200 depois de Cristo. Então, um período Estamos ficando moderninhos. Estamos né? ficando moderninhos, medievalescos. Nossa, vai vir uma onda tensa aí Vai vir pela uma onda frente, complicada. né? É. Mas são cenas dos próximos capítulos. Até a próxima quarta, pessoal. Tchau. Tchau.